Vou trazer agora um assunto que é bem difícil, que é chato, mas que é extremamente importante de se falar, porque se você não entender e não vivenciar o luto, ele volta de alguma forma como um sintoma físico ou um sintoma emocional que precisa ser vivenciado, por mais difícil que seja. Por isso, numa perda gestacional, num luto, de recém-nascido ou até mesmo de uma criança, você precisa de um apoio de pessoas especializadas, como psicólogos, como psiquiatras, para que você vivencie isso e isso não volte como algum sintoma físico, uma doença física ou um sintoma emocional, uma doença emocional. O luto, eu falo que é como um bicho que vai nos corroendo por dentro. E se a gente não matar esse bichinho, a gente adoece e adoece bastante. Então hoje eu quero trazer para você o conceito do luto e como você vivencia este luto. Então o luto é uma perda a alguma coisa que você tinha e que você não tem mais ali presente. O luto é um cenário, uma situação, problema. E o luto ele é dividido em fases que precisa ser vivenciado. Lógico que essa fase quem vivencia não é só a mãe. O pai vivencia luto, a família vivencia luto, as pessoas vivenciam luto e por isso que precisa ter o apoio para todas as pessoas envolvidas nessas fases. A primeira fase que acontece é uma fase de negação. Então, o que significa essa fase de negação? É a fase onde a mãe, o pai estão no isolamento. Ele vai negar aquilo que está acontecendo. Muitas vezes, quando tem um luto de um recém-nascido, a mãe nega aquele recém-nascido, E isso depois vai ter uma consequência. Então, como doula, caso aconteça, ou como médico que assiste esse canal, ou como qualquer uma da assistência, quando acontece um luto de um recém-nascido, essa mãe, ela vai estar na negação, no isolamento, mas é importante registrar fotos, você registrar o momento e até incentivar essa mãe a pegar essa criança no colo, porque ali teve uma alma, ali tem um processo que precisa ser assistida. É difícil? É, porque como eu falei, ela vai estar nessa fase de negação, de isolamento, ela não vai querer, mas lá na frente isso é importante. Não é o momento, se a mãe não quiser, de você incentivar, falar, não tem que fazer, não. O processo é dela. Mas se a equipe tirar fotos, no momento que ela ressignificar todas as fases, ela pode ver essas fotos depois, Até mesmo quando é criança ou assim por diante. Nessa fase de negação é a fase que provavelmente ela não vai querer entrar no quarto do bebê, ela não vai querer mexer nas coisas e tudo bem, porque ela está neste processo ainda. A segunda fase é uma fase de raiva e revolta. A gente se questiona, Por que aconteceu isso com a gente? Por que Deus? Por que o universo? Por que comigo? Como eu não sou digna? Então você se revolta contra você, muitas vezes, E se revolta contra as pessoas que estão ao seu lado. É a raiva e você precisa externalizar essa raiva, porque lembra, se você não externalizar essa raiva, isso pode te adoecer fisicamente e emocionalmente. Então, com ajuda técnica, com ajuda de profissionais, você precisa externalizar essa raiva.
E aí a gente tem várias técnicas que eu utilizo no consultório para a pessoa externalizar essa raiva. Escrevendo uma carta, entendendo um processo de perdão, né, de movimento de você falar, gravar. Sim, você precisa, né, de algum momento vivenciar essa raiva. Na terceira fase do luto é a fase da negociação. Então é uma fase onde a pessoa começa a querer barganhar com ela e com as pessoas. Barganha no sentido assim, tinha que ser. Ah, mas é porque vai ser melhor assim. Ah, então foi bom para esse lado. Você começa a tentar ali trazer uma justificativa para isso. E é uma fase nessa negociação que não acontece nem só com o pai, a mãe, mas também com a família. A família começa a querer, de uma forma, ajudar e a trazer essa negociação. Calma, gente, não precipite essa fase. Deixa que ela vai trazer, externalizar no momento. Porque às vezes tem uma fala de, viu, foi melhor assim, agora você pode tocar algumas coisas. Ah, não viu, não era para acontecer. Então toma cuidado para você não antecipar essa fase, que automaticamente a mulher vai trazer na fala, o pai vai trazer na fala. E também com apoio técnico, apoio, né, de pessoas, ela vai aprendendo essa negociação com uma forma de acolhimento, de uma forma de sutileza, de uma forma de mergulhar nessa negociação com muito respeito, entendendo qual é essa fase específica. Depois disso, então, depois da negação, da raiva, dessa negociação, vem essa fase que é uma fase de depressão. É uma fase onde vem, mas e se tivesse acontecido? E se tivesse vivido? Né? É uma fase onde tem uma nostalgia, uma tristeza profunda e que também tem que ser acolhida. Então nessa fase, chora, chore tudo que você tem que chorar, limpa a tua alma, né? Vivencia essa tristeza, vivencia essa depressão, né? Precisa trazer isso, porque senão pode lá na frente virar um pânico, pode lá na frente virar sim um estágio depressivo compulsivo, né? Onde a mãe gosta desse estágio de depressão e vive essa depressão. Tá? Então nesse momento traga, né, depois da negociação, porque depois que você negocia e vê que não tem o que negociar, vem essa melancolia e vivencie essa melancolia, vivencie esse estágio dessa tristeza muito intensa. E aí depois de tudo isso vem a fase que é a fase da aceitação, que é a fase da libertação, que é a fase do perdão e que é a fase de fato de você vivenciar o luto como uma situação que você nunca vai esquecer, mas que não é mais na dor, no sofrimento, né? Mas sim um luto de amor, de acolhimento. Então a fase da aceitação é a última fase do processo e a fase de libertação, é a fase de você expandir, né, este amor que você vai sentir. É a fase onde a mulher consegue falar do processo, é a fase onde ela consegue vivenciar e ressignificar a tua história. E para que isso aconteça, precisa ressignificar todo o processo. Essa fase é a fase de você vivenciar o luto com o amor. É uma fase de aceitação, de entendimento, de expansão da tua consciência, de expansão da tua vida. Essas fases têm tempo de duração? Não. Cada fase dura de um jeito, pode ser que tem fases que vêm junto, pode ser que fases venham separado. A gente define para que vocês entendam e ressignifiquem cada uma, mas às vezes vem tudo junto. É uma tristeza com revolta, com a negação, com a negociação, tudo neste bolo.
Por isso que a equipe tem que estar preparada. Por isso que você precisa estar preparada, né? Caso você venha atender isso. Os hospitais têm que estar preparados, gente. E eu vejo quanto a gente está precário nisso. Os hospitais, infelizmente, não estão preparados porque a nossa sociedade é muito difícil estar preparada para falar de luto. Porque a gente precisa ter, a gente quer essa coisa da posse, né? E por isso que eu falo que estar preparada para o luto é ter uma expansão de consciência, é entender. A gente está aqui numa passagem, é entender que a gente está aqui por um propósito muito maior e que a nossa consciência é limitada para isso. Então, gente, acolha. É difícil? É, mas não é impossível. Viver o luto é doído, é difícil, mas não é impossível. E eu acredito em você. Acredito que você consegue ressignificar, que você consegue viver a aceitação com muito carinho, muito apoio. E não tenha vergonha de pedir ajuda. Não precisa ter vergonha do que acontece. Vai atrás, procure apoio, procure informação, procure ajuda para vivenciar essas fases. Com ajuda, com amor e com carinho. De coração, eu espero que você vivencie essas fases com muito amor até a aceitação.